Bem-vindos! O convidado deste episódio é Jorge Braga de Macedo, economista, professor universitário e alguém que dispensa mais apresentações. É atualmente professor e diretor do Centro de Globalização e Governação da Nova SBE, mas isto é só a ponta do iceberg de um currículo longo, onde se destaca, inevitavelmente, o cargo de Ministro das Finanças que exerceu no último governo de Cavaco Silva entre 91 e 93. Como digo no início da conversa, falámos a pretexto de um livro organizado por Jorge Braga de Macedo e publicado pela Academia das Ciências de Lisboa sobre o ensino da macroeconomia em Portugal depois do 25 de Abril. O livro foi então pretexto para conversarmos sobre o enorme desafio que foi gerir a economia portuguesa naquele período, sobre a evolução do pensamento macroeconómico a nível global, que inevitavelmente influenciou a discussão naqueles tempos, e por comparação falámos também sobre a crise de 2008, porque fazia 10 anos da falência da Lehman Brothers no dia em que gravámos, e inevitavelmente, claro, sobre o paralelo entre a crise de 2008 e a crise de 1929. Um aviso importante a quem vai ouvir. Ao ouvir a conversa, é provável que sintam a falta de contextualização em relação a alguns nomes, conceitos ou factos que parecem, de certa forma, cair do nada durante a conversa. Eu fui tentando explicar alguns pontos, mas é inevitável que tenha deixado de passar alguns. Por isso, e como é hábito, deixo na descrição do episódio links para sites explicativos do que foi sendo falado. Espero que ajude. Mais uma vez, obrigado a todos os que participaram no inquérito de feedback dos ouvintes. As respostas têm sido mesmo muito úteis. E já sabem, não se esqueçam de ir a patreon.com/45graus, por extenso, ver de que forma podem apoiar o podcast e, sobretudo, ver os benefícios que existem associados a cada modo de contribuição. Muito obrigado, claro, a quem já é patrono. Bom, mas chega de conversa. Convosco, Jorge Braga de Macedo. Ok, então vá, estamos a gravar. Obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo ao podcast. Eu, normalmente, trato os convidados pelo nome. Neste caso não o consigo fazer. Vou ter que tratar por professor, porque eu não preciso uma pessoa da minha área. Portanto, e desta vez vamos começar ao contrário do normal. Normalmente acabamos com a recomendação do livro. Desta vez vamos começar com a recomendação do livro, porque o livro é um bocadinho um mote para a conversa. O mote para a conversa são duas coisas. É os 10 anos da falência da Lehman Brothers, por um lado, e por outro, o evento que à partida não tem nada a ver, mas na prática acaba por estar relacionado, já vamos ver como, que é um livro que foi organizado pelo professor e que foi publicado pela Academia das Ciências, a propósito de um workshop que foi realizado na Academia das Ciências sobre o ensino da macroeconomia, a economia aberta. Isto, para quem não sabe o que estamos a falar, pode parecer um bocadinho chinês, mas na prática tem que ver com a maneira como a macroeconomia foi ensinada e foi praticada também em Portugal no pós-25 de Abril, ou seja, na transição, a partir do momento em que a nossa economia efetivamente se tornou aberta, o que não era até ali. Isto é interessante por várias coisas. Uma das coisas que me ocorreu logo a ler isto, e lembro-me de ter ouvido uma entrevista do Silva Lopes aqui há uns anos seguramente, até porque ele já morreu há 3 ou 4 anos. E ouvi uma entrevista muito engraçada dele, que era governador do Banco de Portugal na altura, e ele falava daquele período e do facto de, por comparação, por exemplo, à nossa crise de 2010, 2011, ou seja, até já após Lehman, falo aqui da crise da dívida soberana, na altura o enfoque não estava no Ministério das Finanças, ou seja, no governo e no déficit, mas sim no Banco Central enquanto gestor do câmbio e das divisas, não é? E isso é uma alteração, era uma especificidade muito grande desse período, não é? E foi muito difícil de gerir. Aliás, a Teodora Cardoso, que é uma das intervenientes neste workshop, explica isso de uma maneira interessante, não é? Não sei qual é a sua visão em relação a isso. Bem, antes de mais, eu queria agradecer-lhe a maneira gentil e insistente com que me convenceu dos méritos de falar no livro neste ambiente, digamos assim, de debate. De facto, é um livro académico, mas é um livro que pretende fazer conhecer uma dimensão que não é muito praticada entre economistas, que é a história do pensamento económico corrente. Quer dizer, normalmente a história do pensamento económico, o autor tem que ser de outro século, não é? Claro. E aqui do século XX já não daria. Portanto, a aposta por trás deste livro é de facto original. Como tem muito a ver com o Banco de Portugal, que aliás financiou o workshop, acho que vale a pena de facto dar um bocadinho de enquadramento sobre a natureza do projeto antes de entrarmos
na parte específica, mas deixe-me desde já dizer-lhe que a sua intuição relativamente ao papel das autoridades monetárias, sendo elas, naturalmente, o Banco Central e o Ministério das Finanças, dada a ligação íntima que há entre a moeda e o orçamento e o sistema financeiro, coisa que se percebeu de maneira dramática há 10 anos, portanto, para pegar também no aniversário de que falou, e, portanto, o livro tem esta especificidade. E há uma especificidade até aí pessoal, e isto vem no capítulo que aqui escrevi, além de organizar o livro, é que fez 40 anos no dia do workshop, que terminaram as palestras que a Academia das Ciências de Lisboa fez e que intitulou Simpósio de Estudos Keynesianos. Portanto, estamos a falar de novembro de 1977. E quem é que organizou essas palestras, que visavam também honrar o anterior reitor da Universidade Técnica, presidente da Academia das Ciências, longos anos também diretor do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, que é de algum modo incumbente na educação económica em Portugal, António Manuel Pinto Barbosa, que foi governador do Banco de Portugal e ministro das Finanças durante longos anos, e portanto eu aí, no capítulo que aí tenho, comparo com outros ases, termo que surgiu, que é o seu sucessor Jacinto Nunes, o sucessor desse sucessor Silva Lopes, foram ambos, os três, foram ministros e governadores, não ao mesmo tempo, e depois Miguel Beleza, querido amigo que entretanto morreu, e que até era suposto, enfim, de algum modo participar nisto, e também foi um tributo à memória dele. E por trás dessas 4 pessoas está um economista que nunca trabalhou para o Banco de Portugal, nem para o Ministério das Finanças, mas tinha uma agência de rating, era a parte prática que ele fez, Alfredo Sousa, a quem se deve o ensino da economia. Embora ele tivesse uma formação francesa e não anglo-americana, foi ele, de facto, que lançou esta dinâmica. E não participou no Simpósio de Estudos Keynesianos, mas tinha participado o atual decano da secção de Economia da Academia das Ciências, por morte de Jacinto Nunes, que é Paulo Piticunha, que também tinha feito uma comunicação. E, portanto, relembrar isto tem importância porque, como já indicou, a maneira como a reforma do estudo da economia no ISCEF, a seguir à Segunda Guerra Mundial, estava construída em termos keynesianos, era o keynesianismo de economia fechada. Ou seja, era o keynesianismo adaptado eventualmente aos Estados Unidos, certamente já não muito à Inglaterra, claramente que não a Portugal. E, portanto, via-se mais na abordagem keynesiana uma abordagem intervencionista, só que intervir numa economia fechada e intervir numa economia aberta é completamente diferente. Eu dou-lhe um exemplo que é bastante óbvio para todos nós, aqui em Portugal e noutros países endividados. Quando um país tem uma dívida interna muito elevada, é uma coisa. Quando é dívida externa é outra. E não tem apenas a ver com a moeda. Tem a ver com a circunstância de quando a dívida é interna, devemos a nós próprios. É uma, digamos assim, uma maneira como algumas pessoas, ao deter títulos públicos, acreditam que, enfim, terão um rendimento aceitável. E o keynesianismo foi visto em tempos, era até um termo, o Keynes era uma pessoa muito bem-humorada, casado com uma prima bailarina russa, está a imaginar, que dizia que era a eutanásia do jurista, que era o termo antigo para a pessoa que tinha obrigações do Estado. The euthanasia of the rentier. Também, em português é um bocado difícil traduzir a palavra. Rentista. Rentista, talvez, tem razão. Portanto, o keynesianismo tradicional de economia fechada era visto às vezes como uma espécie de ameaça quase comunista e, portanto, sofreu uma reação depois daqueles que achavam que se devia deixar funcionar o mercado. Ora bem, na economia aberta o problema não se põe da mesma maneira porque o país não tem capacidade para fechar-se e, portanto, a maneira como a dívida se divide entre nacional e estrangeira é essencial. Por um lado, por causa da moeda, por outro lado, por causa do reembolso. E foi esse o problema que Dornbusch e o grupo do MIT que veio para cá
em 75, chamado por Silva Lopes, logo na altura em que ele sucedeu a Jacinto Nunes, que era, portanto, houve ali uma transição interessante, é a única instituição. Esse era aquele grupo com o Paul Krugman e com o Miguel Beleza. Isto é muito importante porque o Banco de Portugal, mesmo relativamente ao Exército, o Banco de Portugal foi a única instituição em Portugal que teve uma transição totalmente suave, no topo. No Exército, não. Enfim, pode-me dizer, mas o Spínola era obras. Está bem, mas quer dizer, depois havia a Brigada do Reumático. E deu nas vistas. Claro. No Banco de Portugal, o António Manuel Pinto Barbosa demitiu-se. O Jacinto Nunes entendeu não se demitir. Ficou como governador em exercício, ajudado pelo Silva Lopes. E a ligação que isso permitiu ao nível de topo, levou a que depois, quando Silva Lopes deixou de ser Ministro das Finanças, passou a Governador, tenha, por exemplo, decidido nomear como sucessor de Vítor Constâncio no novamente criado Gabinete de Estudos, onde Teodora Cardoso já era jovem economista, Cavaco Silva. Cavaco Silva tinha acabado de chegar doutorado de Inglaterra, foi para o Banco de Portugal. O Constâncio, que acabou por não se doutorar, estava lá, passou a vice-governador. Portanto, Silva Lopes foi aqui, pela mão de Jacinto Nunes, responsável por uma transição totalmente suave. Então não houve saneamentos. Claro que houve. Então não houve poucas vergonhas. Claro que houve. Mas sabemos perfeitamente que numa instituição, quando a cabeça fica, é diferente. Não estou a dizer que seja melhor ou que seja pior, mas é curioso isso. Perspectiva. Mas de facto foi suave. E, mais importante que tudo, Silva Lopes, através de João Cravinho, que também contribui aqui, e por quem tenho uma simpatia especial, porque não se doutorou em Yale, porque depois não teve financiamento, mas teria tido a oportunidade de se doutorar. Ele foi para lá financiado pelo Ministério das Finanças, ainda no antigo regime, deu-se muito bem, gostou muito, e tenho informações, porque fui a pessoa seguinte a ir para a mesma universidade, que ele poderia ter feito o doutoramento, mas o Ministério obviamente não ia pagar uma pessoa para mais, eventualmente, rebelde. E aliás, o orientador dele, que seria o Steve Reimer, isto é um detalhe, mas é interessante para a história do pensamento económico moderno, foi para a New School for Social Research, que essa então é completamente marxista. Estou convencido que o bom do Cravinho teria hesitado, mas não sei, tem que se lhe perguntar, olha, isto é alguém que talvez possa entrevistar, porque eu tenho um contributo neste livro extremamente minucioso e muito bem feito, ao contrário da Teodora, que por falta de tempo fez uma coisa mínima, não é? Claro. Mas também mais um contexto. Mas um testemunho muito interessante, porque de facto o Banco de Portugal estava equipado com a melhor tecnologia prática de economia aberta da época, que era dada pelo Dornbusch por seu turno discípulo de Mandel. Mas atenção, Mandel era muito bem conhecido de António Manuel Pinto Barbosa. Até tinha vindo cá a Conferência do Alvor, em 1969, da International Economic Association. Só que Mandel não acreditava nos câmbios flexíveis, foi o pai do euro, enquanto que Dornbusch, evidentemente, percebia, pela experiência que tinha, é alemão, mas que interesse que tinha pela América Latina, desde sempre, que evidentemente era essencial ter esse grau de liberdade, quando mais nada acontece, quando não se conseguem fazer ajustamentos por vontade própria, muda-se o preço da moeda e com isso diminui-se o salário em moeda estrangeira. Claro. E como as pessoas não percebem, enfim, porque veem ali o dinheiro, e isso é bom. E foi de facto essa a essência do que disse Dornbusch e os outros, todos eles grandes economistas, já mencionou o Krugman, eu já tinha falado no Beleza, também há o Jeff Frankel, o Andy Abel, o Ray Hill, que depois teve uma carreira ilustre no negócio e foi dean, ou enfim, teve uma responsabilidade numa universidade do sul dos Estados Unidos, depois de ter sido meu colega em Princeton. Portanto, um grupo de facto maravilha que conseguiu fazer a mudança antes de chamar o FMI. Quer dizer, o staff estava preparado, havia os instrumentos e, portanto, quando o FMI dizia agora tem que ser assim, tem que ser assado, as pessoas diziam, amigo, vamos lá ver isto com calma. E por isso é que, em vez de uma desvalorização brutal,
se fez a crawling peg. Essa inovação deve muito a Dornbusch, que já morreu, mas que de facto é honrado aqui também. Um aluno dele, que foi meu orientador, Penticuri, finlandês, que também já morreu, e que viu a importância da desvalorização como elemento de longo prazo e de, portanto, rentabilidade de uma pequena economia aberta, como a finlandesa, e isso também é citado aqui. Portanto, eu estou-lhe a dar este contexto apenas para compreender que a sua maneira como pôs a questão está inteiramente correta em centrar-nos aqui no banco. Naquela altura, o Ministério das Finanças não podia ter a autoridade anterior, porque a política orçamental era para o povo, era o barulho, era as greves, e, portanto, o Banco de Portugal, daquela maneira escondida, calma e, enfim, típica do Silva Lopes, que também tinha colaborado com o regime anterior, mas tinha colaborado na área do comércio. Portanto, o Silva Lopes, o que é curioso, é que tinha uma intervenção completamente diferente de outros chamados tecnocratas, como o próprio Jacinto Nunes, porque o interesse dele era, a linha dele era o Correio de Oliveira, que era uma versão mais livre-câmbio. E, portanto, ele sempre acreditou no livre-câmbio, para além de ser, enfim, uma pessoa politicamente de esquerda, como ele nunca deixava de dizer quando se falava com ele. Agora, do ponto de vista de doutrina económica, estava à direita, certamente, do Cavaco e do Constâncio. Sim. E isso demonstrava-se em seminários que ele deu, enfim, colóquios que ele deu lá na faculdade ainda, quando era no Campo Grande. Portanto, assim, isto são assuntos que já passaram há muito tempo, mas que de algum modo o livro tenta, sem entrar muito em personalidades, falar. Porque, mais do que personalidades, é os métodos de ensino e de prática que interessam aqui. Sim, e o que é que isso reflete? Deixa-me só fazer aqui uns apontamentos para quem nos está a ouvir, porque há aqui alguns conceitos que podem não ser evidentes. Sendo que o interesse disto, para mim o grande interesse disto está não enquanto curiosidade histórica, mas sim no facto disto também nos informar em relação à atualidade e em relação à crise recente. A questão da economia aberta que falou é sempre uma questão relativamente contraintuitiva, mesmo para quem estuda economia. Portugal é evidentemente uma economia aberta porque é um país pequeno. Os Estados Unidos, por exemplo, historicamente até era uma economia relativamente fechada. Hoje em dia já não tanto, por causa da globalização. Há quem diga que já não são uma economia fechada. Mas como era um país tão grande, com tanto comércio interno, acabava por funcionar em grande medida como uma economia fechada. Sim. A sua intuição está correta e vale a pena, de facto, especificar. A abertura aqui que interessa não é a chamada abertura média, ou seja, qual é o peso das exportações e das importações no produto interno. Isso é um indicador mediano que não interessa. Interessa para alguns assuntos, não interessa para a macroeconomia e para a questão aqui que estamos aqui a debater, que tem a ver muito mais com a propensão marginal para importar, o que quer dizer, quando aumenta o PIB, quanto desse aumento é que vai para as importações. E, em certas economias, é de tal maneira elevado que se não há uma maneira de promover as exportações, o país vai à bancarrota. É claro que depois pode haver maneiras, através da dívida, o que for, da ajuda internacional. Portugal, como aumentou os salários de maneira brutal, tinha uma reserva cambial. E aquilo que a Teodora conta no capítulo dela, até lê-se com uma certa ternura, o primeiro trabalho dela, portanto, jovem, não sei se era estagiária, mas enfim, jovem licenciada, era encontrar um modelo para prever a taxa à qual se estavam a escoar as divisas e depois o ouro. E quando ela levou as contas ao governador, foi um pavor. E então é que eles pensaram, não, temos que pedir ajuda. Claro. Havia o Cravinho, que tinha conhecido bem o Dick Eckhouse, professor no MIT, e veio para cá o melhor que havia. Quer dizer, foi realmente o padrão ouro, se eu posso usar uma expressão, aliás, que o Silva Lopes gostava, embora muitos outros não gostassem, mas eu também gosto. Portanto, tivemos ali uma ajuda que nos permitiu compreender que a desvalorização era essencial. Agora era preciso... Mas controlada. Não, sim, mas era essencial. Agora, é preciso agora ver o que é que se passou com a esquerda, que isso é que é interessantíssimo. Isso que eu conto isto aqui, embora conto mais noutro sítio. Que é, o modelo ali era ser capaz de mudar a taxa de câmbio sem alarme. Já vimos que houve... Mas, do lado político, quer os capitães,
quer o Mário Soares, que era, digamos, a pessoa que tinha responsabilidade a partir do momento em que acabaram os governos provisórios, não queriam. E não queriam porquê? Porque o escudo, quando o sistema monetário internacional tinha sido muito flutuante, era uma moeda estável. O escudo revalorizou relativamente ao franco em 1969, não esquecer. Revalorizou contra o dólar a seguir ao fim do sistema de Bretton Woods no início dos anos 70. Como é que se ia desvalorizar? E há uma história extraordinária, eu acho que conto aqui, do Serge Christophe Colomb, que é um economista radical francês, ainda vivo, interessantíssimo, que também veio cá fazer advising aos capitães, e por acaso fez uma conferência, eu morava na altura, na Calçada das Necessidades, ali mesmo em frente, onde era o Centro de Sociologia Militar, como eles chamavam, em que disse que temos que fazer uma desvalorização para salvar a Revolução. Ele conta isto num livro sobre a comparação do Chile e de Portugal. E os capitães disseram, mas, Sr. Professor, aqui não se desvaloriza, neste país não se desvaloriza. Que foi completamente aplastado. E o Soares também não queria desvalorizar, porque, é claro, depois daquela crítica toda que o Salazar fez, que aconteceu, era quase como a questão do grande empréstimo dos anos 20, não sei se está ao corrente, em que o Salazar vem para ministro para dizer que não quer o empréstimo que queriam os que já estava contratado, não é? Por acaso eu tenho estado a estudar isso com algum cuidado por causa dos documentos novos que descobri, mas é um assunto de há 90 anos mais antigo. E, portanto, o que aconteceu foi que foi preciso a ameaça do FMI, e é que ele ligou com o grande empréstimo e as disputas com o Kissinger, tudo isso é relativamente conhecido, mas o papel do Banco de Portugal, o papel do grupo do MIT e o papel do Silva Lopes, cuja relação com o Soares nunca foi boa. Nunca foi boa. Coisas, mistérios do Partido Socialista que não me compete estar agora a esmiuçar. Mas foi criar a ideia de que, é melhor fazer quando temos nós a iniciativa. E foi assim que aconteceu. Houve a famosa desvalorização em 76, 77. Houve logo a seguir um programa com a Crawling Peg. A saída da Crawling Peg foi muito subtil e não bem estudada também nos anos 90. Interrompeu só para explicar a Crawling Peg, não é? Crawling Peg, no fundo, é uma espécie de câmbio semifixo, não é? É uma desvalorização deslizante. Sim. É uma desvalorização que vai andando e ninguém repara. Portanto, é aos bocadinhos. É aos bocadinhos. E chama-se crawling porque crawl, como aliás quem nada sabe, é uma coisa, enfim, em que a pessoa está a andar ali. Tipo gatinhar. É um bocadinho. É desvalorização gatinhando. Não é mau, tem que registar isso. Sim. Quando a economia no ensino primário, por exemplo, podia usar essa expressão. Não, é isso. É ótimo. É ótima expressão. Portanto, este livro, Ensino e Prática, depois de Abril, o título pode dar confusão, mas quer dizer, era homenagear a pessoa cujo número eu herdei, a cadeira herdei na Academia das Ciências, que é o António Manuel Pinto Barbosa, que foi um querido amigo, e tal como Alfredo Sousa, enfim, determinaram um bocado a minha carreira ao desafiar-me. O Alfredo Sousa primeiro para a Católica, mas depois ele foi o presidente do Conselho Científico, que, enfim, tratou de tudo o que tinha a ver com promoções. Fomos muito amigos e que me ajudou quando eu era ministro. Várias vezes eu reunia os ministros das Finanças todos, mas a maior parte não levava aquilo muito a sério, mas ele foi sempre de uma grande... E era a segunda vez que ele voltou ao Ministério das Finanças depois da Revolução. Tinha ido uma vez por causa de um centenário do Tesouro no século XVIII. Sim, bom, portanto, isto é só para dizer que há aqui de facto uma homenagem a essa pessoa e ele naquela altura estava muito interessado em ver também que instituições é que participavam. E então aqui nós fizemos o seguinte: dividimos entre os novos atores e os incumbentes. Os novos atores, o primeiro é o Banco de Portugal. Não há dúvida. Mas já se fazia investigação, já havia um departamento de estudos. Claro, mas quer dizer, o departamento de estudos, depois do Dornbusch lá aparecer, mudou completamente. Portanto, cá está o testemunho da Teodora é útil, ela é também académica. O testemunho da Teodora é útil porque, de facto, ela é a experiência das trincheiras. Ela tinha acabado de sair do Calhas. Enfim, a gente imagina o tipo de treino que ela terá tido. Não era ainda o treino pós-25 de Abril, mas, enfim, o Calhas eram já antes, desde 68, acho que foi talvez o único sítio, pelo menos em Lisboa, que levou a sério o maio de 68 e achou que também era connosco e tal, enfim, aquelas tropelias todas. Aliás, foi lá que morreram estudantes. Portanto, enfim, foi de facto o sítio mais de luta académica mais forte. Depois, outro incumbente era a Faculdade de Direito de Lisboa e a Faculdade de Direito de Coimbra, que tinham dado
praticamente todos os ministros no tempo de Salazar, e alguns até anteriormente, em particular o ministro que teve mais tempo, Lumbrales, que ainda foi meu professor. E depois, nos novos atores, além do banco, temos a Universidade Católica, fez um trabalho muito simpático, o João César das Neves, a Isabel Horta Correia, que está no Banco de Portugal, é sócia, o César das Neves, simpaticamente, com aquela generosidade que lhe conhecemos quando é preciso falar da casa dele. Fez um trabalho muito giro, impecável, está muito informativo. Mas cá está, a Católica, depois deste período e em face do crescimento da Nova, acabou por colaborar muito mais na área da gestão e na área da economia, enfim, francamente, não... Quer dizer, entrou num esquema que certamente não tem relação com a prática. Depois temos a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e temos outro incumbente curioso que é o Porto, em que Miguel Cadilho, muito simpaticamente, já de como o Almodóvar tinha morrido, fez a tal versão conjunta, não só já do Porto, Faculdade de Economia do Porto, mas também o Gabinete de Estudos do Banco Português do Atlântico, que ele dirigiu e que também teve uma grande influência. Portanto, temos incumbentes o ISCEF, o GBEI, mas, portanto, houve um debate muito aceso e o que se fez depois foi transformar algumas partes do debate em statements, por exemplo, uma Fátima Bonifácio, que é historiadora, está sempre a dizer que não é economista, mas tem um faro para a economia, para além de ser cuidadosa na parte histórica, e foi aluna do meu pai, enfim, também há essa vem de letras, portanto não pode ser totalmente má, e eu devo-lhe muito porque ela empenhou-se nisto. E depois um confrade angolano permitiu também esta publicação, que foi devido eu tenho que dizer estas coisas, ao banco, ao BFA, Banco de Fomento de Angola. É preciso compreender que a minha mãe era funcionária do Banco de Fomento Nacional e eu conheci a maior parte dos economistas na minha meninice lá no banco, e isso evidentemente é lembrado aqui, e portanto temos também a situação em Angola e finalmente temos um comentário de uma grande economia fechada, que é o Brasil. E, portanto, um comentário, aliás, um bocadinho crítico de um confrade que colaborou já noutras coisas, com a Academia e com a Faculdade, particularmente na Carta à Rainha, da qual falarei se me perguntar, de Carta à Rainha Lusófona, onde de facto questiona a relevância deste exercício histórico para se compreender a atualidade. E aí, eu queria só deixar este último ponto dentro desta questão, que aliás já referiu, e só portanto fazer eco ao que disse, que é inteiramente certo, é que uma coisa é a abertura e a sensibilidade quando as economias, apesar de tudo, se mantêm basicamente isoladas e são bens transacionáveis e são bens, digamos, é a questão de transporte, do comércio e da OMC. E a outra é a globalização, em que tem bens, capitais, serviços, deslocalização e até, God forbid, pessoas. E portanto, quer dizer, o fenómeno da globalização, que eu tenho estudado bastante, tentado perceber as ligações que tem com a democracia e com o desenvolvimento, é um tema de investigação, quer dizer, acabam por ser completamente diferentes nos anos 70 do que são agora. Claro. Mas mesmo assim, a intuição básica desta questão de interdependência, que vem de Richard Cooper, um antigo professor meu, que estava em Yale, agora está em Harvard, que é realmente a sensibilidade. E, portanto, nós temos que perceber se as economias são sensíveis. A economia portuguesa, antes da Revolução, era sensível. Porquê? Porque exportava muito, havia muitos movimentos de pessoas que traziam remessas e, portanto, sem querer, já estava integrada através da EFTA. As pessoas minimizam, a EFTA é considerada uma coisa de sumenos. Felizmente o Silva Lopes nunca fez isso e honra-lhe seja feita por isso, porque de facto ele também de cá está. É a Escola Correia de Oliveira, foi que negociou a EFTA, como sabe. Portanto, a mudança política foi uma mudança que teve a consequência de criar expectativas não possíveis de realizar, mas teve no Banco de Portugal, com pessoas que também tinham sido ministras ou iam ser ministros das Finanças e iam criando a tal autoridade do Ministério, que é universal, quer dizer que não há outro sítio onde isso possa ser, e há razões de teoria dos jogos, podemos avançar se quiser, mas de facto o Banco de Portugal foi o único. E por isso não admiro, enfim, que tenha dado uma espórtula para o workshop e que se tenha interessado, porque de facto foi um bastião, tal como já tinha sido, já agora também digo, na altura do Plano Marshall, quando nós aderimos à União Europeia de Pagamentos, mas aqui o que foi curioso foi que
era a instituição mais atacada. Veja hoje em dia economias emergentes aí, o banco... e ali conseguiu a transição institucional mais suave de todas as instituições. Eu quero só acrescentar uma coisa para perceber a importância que isto tem. Há um antigo colega meu, Nuno Garopa, que é economista quando fala de direito e jurista quando fala de economia, mas que tem fez até isso, essa apreciação, uma coisa em memória do meu pai, que teve lugar na Faculdade de Economia, que está publicada, 9 ensaios na tradição de Jorge Borges de Macedo, e ele tem esta coisa absolutamente extraordinária. Qual é o país, qual é ele, em que, quando há uma revolução, não se saneia nenhum juiz e saneiam-se todos os professores universitários? A resposta é fácil, todos temos consciência: Portugal. E, portanto, isto é para dizer, ele, enfim, tem assim uma maldadezinha, isto é para dizer que os juízes não prestam para nada, que não interessam nada. E que os professores interessam, o que, enfim, Pinto Barbosa foi saneado, o meu pai, tantos outros. Culturalmente ele tem alguma razão. E portanto, enfim, não o ia citar para dizer mal dele, como imagina. Mas quer dizer, a questão que é extraordinária é, de facto, essas particularidades e, portanto, no caso do Banco de Portugal, que era até uma instituição relativamente professoral, não é? Porque tinha uma ligação, sempre tinha tido às universidades. Mas cá está. Portanto, temos aqui, na macro de economia aberta, a prática, e é o primeiro capítulo, o Banco de Portugal tem realmente uma grande importância. Portanto, teve toda a razão em chamar a atenção para isso. Se calhar eu alonguei-me demais, não se preocupe, acho que é um ponto geralmente ignorado, até porque o banco não gosta muito, foi um período difícil e, portanto, também não gosta muito de estar a dizer fomos nós que impusemos a austeridade aos portugueses. É muito melhor dizer que foi o Ministro das Finanças ou o Primeiro-Ministro, como é evidente. E a pessoa tem dificuldade, sabendo hoje em dia que o grande papel está do lado do Governo, a pessoa tem dificuldade em perceber que noutra altura tenha sido de forma diferente. Porque o Banco de Portugal agora faz parte do Eurosistema, não é? Isto é que é muito importante. Neste momento, o Banco de Portugal, embora não seja uma agência estrangeira, a verdade é que, e enfim, há aí partidos que se excitam muito com isto, quer dizer, de facto está a executar para Portugal uma política europeia. E como é a única, estranha-se, mas quer dizer, foi o que aconteceu. E isso aconteceu porque a educação da elite económica portuguesa na Universidade Católica e na Universidade Nova percebeu a dimensão e a importância do desafio europeu. E eu pergunto-me a mim próprio se noutras universidades dos incumbentes isso aconteceu da mesma maneira. E a resposta que daria a essa pergunta é que não sei, leia um livro. Sim, exato, tem uma boa razão. Deixe-me atalhar para uma coisa que eu queria falar, que é a questão da taxa de câmbio, do câmbio, porque isso é uma grande diferença entre este período das duas intervenções do FMI pós 25 de Abril e aquilo que aconteceu há poucos anos. Foi uma diferença muito grande e que na altura nos permitiu, com esse crawling peg, não é, com essa espécie de desvalorização controlada, conseguir uma competitividade externa que na última crise foi muito mais difícil de fazer. Desde logo porque, e essa é uma das limitações, por exemplo, do modelo clássico que o Keynes veio combater, é que os salários são rígidos, não é? E, sobretudo, são rígidos para baixo. Para cima nem são tão rígidos assim, mas para descer salários, na prática, fora dos papers académicos, é virtualmente impossível e a nossa crise relativamente recente mostrou isso, não é? Isso é inteiramente exato. Eu acrescentaria apenas uma dimensão que é pelo menos tão importante, é que, entretanto, a economia portuguesa endividou-se. Endividou-se muito porque teve uma série de déficits na conta corrente, que eu penso não há memória na história, não há memória na história monetária portuguesa. Enfim, nós temos dados desde, pelo menos quando eu olhei para isso, desde a Convenção de Evremonte, talvez, em 1874, embora os dados macroeconómicos de contas nacionais sejam já do século passado. Nunca houve, foi uma coisa fenomenal, não é? Tipo 10% ao ano. E havia uma benevolência dos economistas, o Olivier Blanchard, que também é sócio, o Krugman é sócio correspondente estrangeiro lá da secção, e o Blanchard também, foi por proposta de Silva Lopes, proposta que foi aceita por toda a gente, que eles sucederam ao Jim Tobin, que tinha sido proposto pelo pai Pinto Barbosa. Mas essa questão da dívida é decisiva. Mas essa questão da dívida é a questão do nível da despesa. Claro. Era um nível completamente insustentável. Mas tem toda a razão em dizer que, além do nível da despesa, havia a composição da despesa.
E a composição da despesa ia toda para bens transacionáveis. Ou seja, para retomar uma frase conhecida de Silva Lopes, ele inicialmente dizia que não era dele, mas depois lá aceitou que Portugal era uma república dos pijamas. Depois do 25 de Abril, começou a haver um apetite do povo português pelos pijamas tal que já não era possível exportar os pijamas. E, portanto, não só estavam a gastar mais noutros acompanhamentos dos pijamas, não interessa agora, mas impediam a exportação. E, portanto, a composição da despesa foi de tal maneira desastrosa que era essencial torcer essa dimensão, essa questão de composição. Também teve lugar, por via fiscal e outra, no ajustamento em taxa fixa, mas o grande problema e a grande diferença, por isso é que o facto de não se poder desvalorizar acabou por não ser tão mau como isso, enfim, vai dizer isso a certas pessoas, vão esbracejem, não era tão necessário. O que era de facto necessário era reduzir o nível da despesa, que dói mais. Claro. E, sobretudo, dói mais quando depois há obstáculos artificiais, como os que foram impostos pelo Tribunal Constitucional, de fazer de maneira que certas camadas da população, particularmente o setor público, fique poupado quando, na realidade, fora desse setor, o desemprego e, enfim, as catástrofes que se verificaram eram, digamos, pelo menos tão ameaçadoras do ponto de vista do bem comum, sim, como o que acontecia aos professores, aos juízes ou aos militares. E, portanto, a maneira como o ajustamento se fez, mesmo com os constrangimentos totalmente artificiais que foram introduzidos, eu acho que a circunstância de não se poder desvalorizar, estou disposto a algumas, posso citar daqui alguma investigação, talvez não valha a pena, sim, mas acho que não foi problema. Quer dizer, portanto, eu gostaria de registar esta dúvida. É uma tese interessante. A maneira como eu olho para isso é que o que acontece quando os salários não ajustam para baixo é que ajusta a quantidade, não é? Portanto, ajusta o emprego, o nível de emprego, e o que nós tivemos foi na prática um aumento do desemprego porque os salários não podiam ajustar. Aliás, mas os salários também não ajustaram para cima, é o que eu lhe estou a dizer. Já não havia inflação e, portanto, o facto de se tivesse feito uma desvalorização, se tivesse feito uma desvalorização, não haveria, porque a inflação está determinada pela zona euro. Portanto, claro. Se houvesse inflação era melhor para nós. Foi o que aconteceu. Porque era uma desvalorização real. Com certeza. Não, se tivéssemos inflação, a desvalorização teria que ser maior, porque quando há mais inflação, a desvalorização nominal é comida. Exato. Portanto, quer dizer, e o que conta, evidentemente, para isto é a taxa de câmbio real, tem toda a razão. Portanto, no momento em que o preço dos bens aumenta, tem que se arranjar a maneira dos bens e dos salários, de subrepticiamente diminuí-lo, de maneira anestesiada, e é isso que faz a desvalorização. Mas quando não há inflação, não adianta. E há outro assunto, há uma investigação de um Paulo Esteves, do Banco de Portugal, com alguém do Banco de Espanha, que demonstra que quando as exportações são relativamente diversificadas, também o ajustamento é mais fácil. Claro. Coisa que aconteceu em Portugal fortemente, relativamente, por exemplo, à Grécia. Tinha as exportações muito mais concentradas. Portanto, quer dizer, eu não tenho dúvida em dizer que o ajustamento só não foi mais sucesso porque houve obstáculos políticos corporativos, portanto, defesa posições de vantagem do setor público e dos funcionários públicos que torceram o ajustamento. Ia ser uma coisa difícil, mas quer dizer, não tem nada a ver com o que aconteceu na Grécia e poderia ter sido mais parecido, sei lá, com Espanha, que tinha menos desequilíbrios do que nós, para não falar já na Irlanda, que tinha um desequilíbrio financeiro absolutamente brutal, e portanto acabou por distrair de outras reformas importantes, particularmente na área financeira, em que de facto nós, enfim, aí de facto caiu-nos o céu em cima e portanto aquilo que Maastricht ignorou, e eu digo isto com alguma mágoa porque assinei o tratado, e enfim, é a minha área, mas de facto na altura não se falava nisso, é a importância do sistema financeiro e dos bancos em particular. Tanto assim que... A ligação do soberano aos bancos. E a ligação do soberano aos bancos, e há um livro recente sobre o euro que fala justamente do enteado do euro, que é o sistema financeiro. Portanto, a supervisão financeira, a análise do que se passa no sistema financeiro foi a grande causa. Ainda anteontem, foi apresentada na Brookings um artigo pelo Ben Bernanke sobre isso, foi de facto a banca. E, portanto, esse problema da supervisão não era único nosso, mas dada a nossa dimensão, enfim, não teria sido difícil
ter feito melhor. Portanto, de facto, o enquadramento europeu que eu estou a defender com alguma ênfase tinha uma falha grave. E a falha grave era que ignorou o papel do sistema financeiro. Só para tentar explicitar isto um bocadinho mais, uma razão possível, que não chega, mas uma razão possível, é que a capital financeira do euro está fora do euro. Situação bizarra, mas que acontece. E, portanto... Que é Londres. E os ingleses nunca quiseram, mesmo no tempo da Comissão, eu trabalhei na Comissão, como sabe, nunca quiseram que ninguém se interessasse pelo sistema financeiro, a não ser um inglês deslocado que garantia que, justamente, ninguém se interessava. Portanto, o trabalho da Direção-Geral ECFIN, na qual trabalhei, não tinha nada de fim. O único fim eram os empréstimos da própria Comissão de Luxemburgo, totalmente irrelevante para efeitos macroeconómicos. Portanto, há de facto aqui uma dificuldade que tem a ver com uma característica específica, que é a capital financeira do euro ser também capital financeira mundial, em rivalidade com Nova Iorque. Isso, que inicialmente até poderia ter sido uma vantagem, revelou-se muito mau para o crescimento do sistema da moeda única. E isso não é tratado aqui no livro. Sim. Deixa-me fazer uma pergunta diferente disso que estávamos a falar, mas que não me queria esquecer porque me ocorreu a ler o livro, que é, como eu dizia no início, isto ocorre, a nossa transição ocorre numa altura peculiar em termos internacionais. Sim, ocorre, é mais ou menos concomitante à crise do petróleo. Toda a razão em chamar a atenção. E acontece numa altura em que estava a começar, ou já estava em curso também, uma revolução ao nível do pensamento macroeconómico internacional, com os monetaristas, com a escola do pensamento racional e com, no fundo, uma luta de ideias que só se vem mais ou menos a resolver, lá para aí, que não estou errado, no final dos anos 80. A minha curiosidade em relação a isto é, e gostava de saber a sua perspectiva em relação a isso, é de que forma é que essa batalha que estava a acontecer do outro lado do Atlântico influenciou não só o ensino como a prática. Sim. Bem, antes de responder a essa pergunta, há um aspecto do enquadramento internacional que é determinante e que provavelmente já deveria ter sido mencionado e que eu não queria deixar de o fazer agora. E isso, enfim, até se tornou quase uma graça. Também porque Silva Lopes, e acho que a Teodora também diz isso 3 vezes no curto capítulo que escreveu aqui, é que escolhemos para fazer uma revolução, eu chamo-lhe populista, não é no sentido atual, mas no sentido de aumentar rendimentos, de restaurar, reverter, uma revolução que levava ao aumento do rendimento do trabalho e de uma maneira bastante extraordinária, arranjámos maneira de fazer isso numa altura em que não só o sistema internacional estava em crise por causa da crise do petróleo, mas nós éramos um dos principais importadores de petróleo e que, evidentemente, o preço do petróleo, quanto mais se desvalorizasse, mais caro ficava. Portanto, escolhemos... Pior altura. Não, ela diz isso até com graça, quer dizer, porque é que não fizeram a revolução antes ou depois? Enfim, bom, ora bem, quanto ao pensamento económico, que era a sua pergunta, e registado este ponto, que é determinante... Não, esse ponto tem muita piada. Já se devia ter dito, e ela fala nisso 3 vezes. É mau timing, não é? Não, quer dizer, é isso. Não, mas toda a gente diz, quer dizer, why now? Não? Exato. Bom, ora bem, não, a questão do pensamento económico resolveu-se. Eu estudei nos Estados Unidos 2 vezes. Depois fui chamado para a tropa, em Angola, e tive que interromper, e depois, felizmente, aceitaram-me de novo com as mesmas condições, como se eu fosse um veterano do Vietnã, é outra história. Porque legalmente era obrigado se fosse americano, mas claramente que não era, não é? Claro. Portanto, enfim, houve ali uma simpatia, e fico muito grato, cá está o tal Cooper, por ele ter, enfim, não, sem alarde, não é? Mas quer dizer, pronto, foi fácil voltar. E voltei. E se não tivesse voltado, não me tinha doutorado, parece-me claro. A vitória do monetarismo foi no fim dos anos 60. Foi no fim dos anos 60 que Milton Friedman, e depois ajudado pelos neomonetaristas que não tinham nada a ver com ele do ponto de vista ideológico, as pessoas esquecem-se. O Lucas foi lá a Yale, dizia, mas eu sou um homem de esquerda, que é isto? Quando que o Friedman era de facto um apologista do free market. Sim. Mas foi no era fim libertário, praticamente. Sim. Eu não sei se ele, por acaso, não sei se ele aceitava essa... Acho que não aceitava. Mas pronto. Portanto, nos anos 70... Ele dizia, desculpe, interrompeu. Ele dizia, I'm a libertarian with small L. Sim, era o que ele dizia. pode ser, está perfeitamente. Mas realmente a revolução foi do Bob Lucas. E a questão foi aproveitar um instrumento analiticamente interessante, que é o facto de se conseguir projetar
com base na informação existente num determinado momento, o valor das variáveis para o futuro, que é uma coisa que corresponde ao sistema financeiro, de que falávamos há bocadinho, é o papel do sistema financeiro. E, portanto, acolher na economia essa ideia da perfeita antecipação. É evidente que é uma hipótese completamente académica, mas é uma hipótese interessantemente académica porque obriga a haver um teste da racionalidade intertemporal do modelo. Da mesma maneira que, ao nível, digamos, da teoria financeira, há aquela ideia de que os instrumentos têm que permitir eliminar qualquer lucro imediato, é uma coisa essencial para que o mercado funcione, é que haja instrumentos e agentes que consigam isso. Bom, isso estamos a falar de meia hora, ou de um dia, ou de uma semana, ou de um ano. Mas, para estes modelos macroeconómicos, o ajustamento pode ser muito mais longo. Portanto, há aqui uma, digamos, revolução que parece muito maior do que na realidade era, mas que deixou os keynesianos tradicionais um bocadinho à defesa. Acontece que, através de pessoas como o Blanchard e muitos outros, criou-se uma síntese neo-keynesiana que reuniu e que obteve todos os resultados com expectativas racionais. Portanto, estes modelos agora, tipos como o Corsetti, por exemplo, em Cambridge, que tem doutoramento em Yale, por isso estou a citar, enfim, não quero estar também a pulverizar demais, tornou-se um debate doutrinário como nunca deixou de ser. E, portanto, pensar que a macroeconomia sofreu, houve um choque relativamente àquilo que se chamava a economia cega para o futuro, que era o keynesianismo tradicional, incluindo o próprio Friedman. Sim. O Monetary History of the United States não tem nada de expectativas, zero. Portanto, foi o Bob Lucas que fez isto, só que não há bela sem senão. O Bob Lucas, depois desse contributo extraordinário, veio com aquela coisa de que os ciclos de negócios têm efeitos de segunda ordem nesse mundo. E, portanto, para ele, esta crise agora do Líbano, isso é ilusão, e por isso é que eu lhe estava a dizer, que é muito interessante, enfim, eu não sei se depois quero falar nisto, mas talvez venha a talho de foice agora. A visão tradicional que há, acho que a primeira pessoa que eu vi dizer isto, talvez ainda antes da Lehman, foi o Ken Rogoff, que comparou os empréstimos subprime, portanto aquela ideia dos empréstimos ninja, no income, no job, no assets, às dívidas do terceiro mundo. Comparou-as às dívidas do terceiro mundo, dizendo, pois, os Estados Unidos é como se estivesse aqui no sul, nos sítios e no Nevada, não é só no sul, um conjunto de pessoas que são uma espécie de gigantesco Brasil ou Nigéria. Parecia uma coisa um bocado excessiva. Mas, de facto, era um problema de dívida, só que era um problema de dívida nos países, de possível repúdio de dívida privada, num país que era o centro do sistema financeiro. Um bocadinho bizarro, não é? Bom, e por isso muita gente viu... É muito heterogéneo. Não, mas cá está. Mas ele ao dizer... Imagina, ele tem um artigo, acho que foi que fez na American Economic... que publicou na American Economic Review por ser foi um debate numa das reuniões. Imaginem, para perceber o problema do subprime, imaginem que é um país. Ora bem, qual é a diferença? É precisamente a parte financeira. E a parte financeira foi a tal parte que Maastricht ignorou, e foi a parte em que, de facto, se viu que a maneira como eles usavam a ilusão do rating, com os packaging dos empréstimos todos, e depois, a certa altura, quando as pessoas começam a duvidar, é uma bolinha de mau cheiro, se quer uma expressão que eu tenho dado lá para a instrução primária, é bastante, digamos, chocante, porque a pessoa tem aquilo, e depois quando aquilo abre, e a gente não sabe, aquela que tem, vamos dizer, perfume, e a que não tem. Portanto, essa questão informacional, para resolver essa questão informacional, é completamente irrelevante toda a arquitetura lá de analítica das expectativas. Portanto, é um falso problema. Está a ver? O que aconteceu
foi que ficou-se com a ideia, primeiro, que os bancos centrais conseguiam resolver tudo, segundo, que conseguiam persuadir, lembre-se do que aconteceu com o LTCM, Long Term Capital Management, que faliu e que foi comprado, enfim, conseguiram isto em já este século, foi em 99. Portanto, na sequência da crise asiática que isso, portanto, surgiu, e portanto ficou-se sempre com a ideia que os bancos haviam de ter sempre alguma confiança entre si. No dia da Lehman não tiveram. E porquê é que não tiveram? Porquê é que houve aquele pânico? Por um lado, aquilo, a pessoa respirava de alívio quando aquele Fuld, que era um tipo absolutamente insuportável, teve que aceitar perante todos que era só I'm the schmuck, ou seja, eu sou o idiota. O imbecil, sim. O imbecil. Mas o mais grave é que a Lehman, com a ING, que também estava em perigo de falir naquela altura, como sabe, eram os que tinham os livros com os derivados. E, portanto, a partir do momento em que faliram daquela maneira, toda a gente começou a pensar, eu não sei a quem devo nem quem me deve. Então o melhor é parar. E parou. E foi, felizmente, e aí foi de novo o Banco Central, temos aí um caso, e foi o próprio Bernanke, aliás, que deram créditos. Mas não foi só aos bancos americanos, isso é extraordinário. Foi a todo. Até alguns de fora da Europa. E, portanto, naquele instante... Mas deram crédito mesmo aos bancos fora da Europa? Sim, ou deram como troca de divisas? Não, eram créditos de curto prazo, claro, mas eram créditos. Naquela altura ninguém emprestava. A Bank of International Settlements foi criada nos anos 30 para fazer isso. Completamente esquecida. Mas agora eu estive nos Estados Unidos, no NBR, numa comemoração dos 10 anos, e estava lá o Carney, estavam lá uma série de pessoas da administração que se lembravam muito bem deste episódio, e de facto foi um caso de liderança do Banco Central americano absolutamente único, porque foi instantâneo. Foi logo ali. Todos os países que financeiramente tinham algum peso, para a Europa não interessava porque tínhamos o Banco Central Europeu, que entretanto, enfim, como sabe, também na altura estava mais preocupado com a Europa em si do que com o mundo. Mas os americanos aí fizeram, de facto, um grande serviço. E mais, obrigaram os bancos a aceitar o dinheiro. Sim. E que depois fizeram imenso dinheiro para o Tesouro. Os bancos não queriam. E a história, agora tudo isso está contado. Eu não preciso do dinheiro. E o Paulson, but you cannot say no. O Paulson, que era o secretário do Tesouro, o Estado do Tesouro naquela altura, exatamente, antes da eleição do Obama. Portanto, isto é só um pormenor para não desviar a atenção. Eu sei que o capítulo aqui da Católica, que já referi, faz um certo elogio da escola, dos ciclos de negócio reais, que é de facto a parte mais infeliz do trabalho do Lucas, que é evidentemente um grande economista, mas que aquilo quer dizer, é totalmente contrafactual. Quer dizer, dar a ideia que o custo das recessões é 3 ou 4% ali e que o que interessa é aumentar o capital e criar, quer dizer, é uma narrativa. Sim. Já agora vale a pena, porque não fizemos isso há pouco, explicar rapidamente qual era a tese dele. A tese desta escola das expectativas racionais era basicamente que os agentes eram capazes de, lá está, antever, portanto olhar para a frente e perceber qualquer medida que qualquer autoridade tomasse. E que todas as recessões eram culpa do governo. Exato. E, portanto, se nós eliminássemos o governo, no sentido de não fazer nada, não haveria nunca recessões. Quer dizer, portanto, o keynesianismo agravou as recessões. Basicamente, estou a exagerar um bocadinho. Claro, mas para mim há um puzzle desde logo nisso. Esta escola trouxe um elemento que não existia, esse elemento de coerência não só... existia, mas não tinha sido aplicado à economia. O paper dos expectativas nacionais do Muth é de 1960. Mas não era aplicado. A coerência intertemporal, digamos, não sei se essa é a palavra certa, é curioso e de facto não existia. E é importante. Agora, e é importante. E há um acrescente. Agora, como é que é possível ignorar a grande recessão? Quer dizer, qual seria a explicação para a grande recessão? Aí está a ser injusto para o Lucas, porque isso é a grande contribuição do Milton Friedman e da Anna Schwartz, que é a coautora, uma senhora extraordinária que morreu há poucos anos, ia lá às reuniões do NBR com 90 e tal anos, enfim, muito energética. Eles entendem que a grande recessão, a grande depressão foi culpa do Fed. Eles entendem que foi a intervenção do Fed que evitou que os espíritos animais se tivessem reanimado. Portanto, o Friedman era um doutrinário, que eu lhe estou a tentar dizer. A intervenção contracionista da Fed, sim. É que o Lucas não é. E, portanto, o contributo do Lucas foi um contributo
contributo importantíssimo no que se refere à engenharia da modelização macroeconómica. Mas depois, quando naquela, acho que foi a Iriо Janssen Lecture, Business Cycles, depois ele escreveu isso em vários outros sítios, em que basicamente os custos dos ciclos de negócios criados pelos privados são nada. Portanto, se é maior, é o Estado que estraga, faz demais. Portanto, é aí que o Friedman, libertário, com ou sem L, encontra um homem que se considerava democrata e, portanto, não tinha de facto qualquer interesse doutrinário. O Lucas não tem, julgo que não terá, qualquer interesse. Portanto, o que eu acho infeliz é esta hipótese que, enfim, para a maior parte das pessoas que tiveram um mínimo de experiência de qualquer economia grande ou pequena, em desenvolvimento ou já desenvolvida, admitindo que há economias já desenvolvidas, percebe que, de facto, reduzir a intervenção do Estado, digamos, ao desperdício e dizer que seria tudo estável. Porquê? Porque a produtividade não muda tanto como a atividade do Estado. Quer dizer, portanto, as perturbações vêm do Estado. Estou a simplificar, claro. Evidentemente, choques externos podem vir de outros Estados e que ele incorpora. Mas para mim, acho que é muito importante distinguir. Há keynesianos que são mais intervencionistas do que outros, e uma coisa é a arquitetura de modelo e, digamos, a maneira como se constrói a representação da realidade, mas na prática é como é que se gera uma economia aberta, seja ela, como disse há pouco e muito bem, com desvalorização cambial ou não. E isso é um verdadeiro problema. E é um problema, enfim, que o FMI e outras instituições têm com o Banco Central Europeu, o Banco de Pagamentos Internacionais, o Banco Mundial, inclusive, que inicialmente não tratava dessas coisas, só pensava na desvalorização real, mas agora, enfim, lá vai volta e meia pensando nisso. Portanto, há muito a dizer a supervisão financeira, e, em vez de eliminar o problema dizendo, não, isto é tudo a culpa dos governos. Portanto, aí, se quiser, está a juntar dois aspectos não keynesianos que não ameaçam o keynesianismo de economia aberta, tal como é entendido aqui, mas que de facto vai ter uma visão diferente, consoante se acredite no Estado saber mais do que o mercado, ou se acredite no mercado. Eu não resisto, enfim, até para animar um bocadinho, a dar-lhe a versão deste assunto do George Stigler, que era aquele professor de Chicago que também teve o Prémio Nobel, e que dizia que esta questão do mercado e do Estado lembrava-lhe uma lenda, se calhar conhece uma história, que era um rei que ia dar um prémio ao melhor músico, aos melhores músicos. Faz lá o concurso e depois chegam duas orquestras, toca a primeira e o rei decide dar o prémio à segunda. E portanto, a ideia aqui é, a primeira orquestra é o Estado, está ali a tocar, ai que horror! Desculpe, a primeira é o setor privado, ai que horror, só fazem as neiras, deixa então o Estado, e ainda é pior. Portanto, quer dizer, no fundo a ideia dele é como é que nós podemos pensar que alguma entidade consiga melhorar. E como Boutade está inteiramente correto. A ideia de que se consegue fazer tudo, e isto vê-se em Portugal, infelizmente, nos dias que correm, esta ideia, não, como é que é? Não é negócios, é pessoas. Quer dizer, percebe? Portanto, aí os economistas têm uma responsabilidade em defender que não pode ser ignorar, mas quer dizer, pensar que o Estado se financia do céu. Eu já tinha visto esse argumento e é uma questão de... Eu poria a coisa da seguinte forma. Não basta os privados ou o setor privado ter defeitos para isso justificar a intervenção do Estado. Sim. Essa tem que ter menos defeitos do que os privados, porque o mero facto de haver defeitos na economia privada não é suficiente para levar a intervenção do Estado, ela tem que ser melhor. Mas tem toda a razão, houve em tempos já uma coluna que eu assinei com os colegas chamada Mão Invisível. Sim. E a razão do nome era justamente aquilo de que há falhas de mercado e há falhas de Estado. E agora com a escola da escolha pública, que é uma escola que deve muito a um outro prémio Nobel que também já morreu, Buchanan, em que ele analisa detalhadamente as falhas do Estado. E sabe uma dele absolutamente extraordinária, porque na altura se lhe perguntou, isto foi nos anos 80, fim dos anos 80, que era o Banco Central. Ele diz, não, a independência do Banco Central pois pode ser útil, pode não ser útil, mas há cá, não sei, e deu o caso
que eu depois assisti, porque trabalhei nos últimos anos da União Soviética para a Comissão Europeia, e eles tinham o pior governador, então conheci, do banco possível, porque como era independente, o pobre do Yeltsin, o Gaidar, deu a independência ao Banco Central. Mas já após a União Soviética. Então, sim, portanto, na transição, esse governador começou a aumentar a quantidade monetária, foi com aquela inflação terrível, porque o Gaidar não o podia travar. Portanto, aí temos, e por isso é que o Buchanan dizia, não é tanto o Banco Central, é a Constituição Monetária. Ora bem, evidentemente a passagem da União Soviética para a República Russa, a Constituição Monetária estava ali um bocadinho hesitante, até porque eles tinham tido uma hiperinflação. Portanto, é uma questão de accountability, em última análise. Não sei qual é a palavra português para isso. Não, pode-se dizer prestar contas, mas é que é mais fundo, porque tem que ser a população, particularmente as pessoas que têm riqueza ou esperam tê-la, a classe média aspiracional é aí absolutamente decisiva, a compreender que há políticas que são só para hoje. E, portanto, isto é mais quase La Fontaine, a cigarra e a formiga, que também é muito abusada. Quer dizer, é só a ideia de que este tipo de facilidades se pagam mais tarde. Mas não interessa que amanhã... in the long run we are all dead. E, portanto, a Constituição Monetária é lembrar que enquistar um Banco Central independente. Porque é que Portugal é interessante neste particular? Porque o Banco Central era privado. E, portanto, a maneira como era independente é curiosa. E, por isso, a supervisão estava toda no Ministério das Finanças. E, enquanto eu estive no Ministério, quando aprovou-se aquele regime geral, um bocado complicado, bancário, em 92, por causa justamente da União Monetária, a ideia é que a supervisão da supervisão pertence ao soberano, ao Ministério das Finanças. Quer dizer, não é possível. E, portanto, aqui havia uma distinção entre o risco sistémico e o risco individual, que com a globalização é cada vez mais difícil. Portanto, estes pontos que lhe estou a falar vão muito para além de uma dicotomia óbvia, esquerda-direita, azul-vermelho, mas não podemos ignorar que há pessoas que têm a mesma opinião na economia, podem não ter a mesma opinião no que se refere à política, e isso acontece muito. O Silva Lopes já foi dado o exemplo, e há outros economistas de vários partidos que não têm uma posição tão marcadamente diferente, portanto há um certo consenso em certas coisas, mas, na verdade, com a globalização, isto confunde-se com a ideia da responsabilidade. De eu também dizer, não, isto é assim, porque é lá fora que mandam, eles é que dizem. E então são os grandes capitalistas, os grandes bancos, os grandes movimentos sindicais. Pronto, enfim, é uma discussão que de facto nos levaria longe, mas que aqui não é relevante a diferença entre incumbente e novo ator aqui é mínima. Mesmo o capítulo da Faculdade de Economia de Coimbra, que, como sabemos, é uma faculdade que se considerou contracorrente, foi feita pelo Boaventura Sousa Santos, que ainda andou comigo em Yale, na Faculdade de Direito, ele estava, e que criou depois uma faculdade interessante, mas de facto muito marcada por visões alternativas, às vezes, menos do que se pensa, mas às vezes, querendo o benefício do politicamente correto. E quer dizer, a ciência, na minha opinião, não tem que ser politicamente correta. O que está aqui de científico relativamente à economia era contabilidade e com um bocadinho de intuição, e saber que quando há um agente que toma conta de um assunto, naquele caso foi o Banco de Portugal, por essas razões que indiquei, pois, que bom. Sim. Não, é como se qualquer ciência, a economia procura a verdade, embora esteja muito sujeita a que outras condicionantes entrem. Sim, mas outras coisas entram, claro, mas a questão aqui é sempre que as coisas possam ser falsificadas, porque, e portanto aqui o que este livro tenta fazer, até faz aqui algumas sugestões sobre a educação económica. Eu tinha pensado voltar-lhe a falar da escola anglo-italiana, que tem agora um ressurgimento, e do Pasinetti, do Luigi Pasinetti, por exemplo. Mas, portanto, há debates entre economia, pensamentos económicos, não há dúvida nenhuma, mas o objetivo deste livro é que se compreenda que, embora isto fossem receitas que vinham de fora, muita gente dizia que a mão invisível eram os americanos, quando não os americanos. Exato. Para dar assim um ar mais vulgar. E isso, de facto, não existe. Quer dizer, e portanto, o efeito útil desta nossa conversa, tantos anos depois, é perceber que alguns ataques agora novos ao que se chama, cá está, políticas de austeridade, e portanto, os termos que vão variando,
acabam por ser muito antigos e igualmente não convincentes do ponto de vista analítico, o que não quer dizer que uma pessoa politicamente não queira, ou possa não querer, de facto, um Estado mais intervencionista. Eu quero só dizer, já que me ia falar do livro, eu não sei qual é o livro que eu recomendei, que na realidade não quero recomendar à reflexão, mas que é um livro que está muito na moda, é capaz de ser ter o ensaio, o prémio do ensaio do Financial Times, de uma pessoa que era a heroína do antigo ministro Gago, com quem eu trabalhei e quem gostava muito, que é Mariana Mazzucato. E ainda por cima, como fui educado em Princeton, onde também nasceu a minha filha, eu senti, conhecia, embora mal. Portanto, ela tem a visão. Eu acho que já falei dela no podcast, por acaso. Ora, já, exatamente. Sim, é uma citação. A questão da intervenção do papel do Estado. Eu discordo totalmente da tese dela por causa da questão do erro tipo 2, que é uma questão um bocadinho dos falsos positivos, que é uma coisa um bocadinho técnica, mas é o seguinte, ela diz, houve casos de descobertas privadas que foram ajudadas pelo Estado. Great. Sim, houve. E, portanto, a internet é um caso, coisas dos telemóveis. Ok, magnífico. Bom, então, isso quer dizer que o Schumpeter se enganou porque, na verdade, não é a concorrência que cria a descoberta. Então, isso quer dizer que os privados não podem inventar... Não, eu não disse bem isso. Mas, quer dizer, o livro, ela escreve muito bem, mas este livro só folhei, mas é realmente uma coisa sobre a teoria económica, refazer, não na linha do Pasinetti, curiosamente ela ignora completamente essa via, apesar de ser de origem italiana, mas escreve bem, mas é, de facto, dar a entender que 2 sucessos constituem uma regra, é difícil levar a sério. Já agora, só para fazer um parênteses, ela tem um livro recente, mas não deve ser desse que o professor Não é desse que estou a falar. Há um que é o da velha o valor de tudo. Mas claro, é desse que eu estou a falar. Esse é o pretencioso. O livro anterior que ela tinha, Entrepreneurial State, era focado. Mas então acusaram, não, está a usar só as coisas. Então ela faz agora um grande opus, que metade é sobre o valor, e discorre, como digo, escreve bem, mas quer dizer, é igual e continua fechada ao type to error. O que é que eu lhe diga? Então porquê? Porque aquilo é uma cruzada. Ela quer demonstrar que dar dinheiro a uma empresa para a empresa investigar é roubar os contribuintes. Pronto. E, portanto, é melhor então fazer numa direção geral. E eu sigo. E de onde é que vem a coisa que é melhor? Porque não sei o que aconteceu no DARP e aconteceu nos telemóveis. Então vai acontecer sempre. É um disparate. Mas quer dizer, entre sempre e o nunca há um meio termo, ou seja... Claro, voltamos exatamente àquilo que disse há pouco. Sim. Que é que entre os monetaristas e os keynesianos, para usar a terminologia que usava, pois é evidente que tem que se encontrar um meio termo. E, portanto, que vai depender da capacidade de atuar e de continuar. Portanto, a capacidade de atuar e de continuar é muito importante, porque se for o Estado a fazer, e como acontecia na União Soviética, não houver formas de controle desse mesmo Estado, acaba por criar-se uma classe privilegiada, que é exatamente o que aconteceu na União Soviética. Mas também está a acontecer no Trump. Quer dizer, está a ver, entra-se um bocadinho na... A economia tem uma tendência que acho que vem num certo fascínio com as ciências exatas, como a física, de tentar procurar o caso geral. Chegar ao caso geral, quando na verdade o mundo é um conjunto de casos particulares, não é? E esta questão que ela levanta, que no fundo é o papel, isso é muito engraçado porque eu falei disso com o Pedro Oliveira sobre a inovação, da questão e ela levanta muitos casos interessantes em que o Estado foi essencial para fazer uma espécie de quase investimento a fundo perdido, sem saber o que é que ele ia dar, e depois foram coisas fundamentais para muitas inovações, mas isso não quer dizer que não haja muitas outras para as quais foram os privados, quer dizer, e não tem que ser, não é? Isso é justo, e fala-se muito do Physics Envy. Assisti a uma conferência no Canadá, no Perimeter Institute for Theoretical Physics, em que aquele tipo Andrew Lowe, que é o chefe desta visão, e que propõe, que eu aceito inteiramente, que é uma visão orgânica, portanto mais biológica do que propriamente física, no sentido de... Claro. E há outros, como Andrew Haldane, há uma série deles de escolas que estão nessa ideia de encontrar uma visão própria. Mas já agora há uma pessoa que contribuiu para outro livro e que é professor no INSEAD e que nessa questão da Carta à Rainha, de que nós não chegámos a falar, contribuiu... Mas, se quiser, fala. Não. Contribuiu, é só para deixar esta... Contribuiu para... chamar a atenção para uma coisa que de facto foi muito, muito interessante e não é muito frequente.
que é a visão da realidade. Portanto, como sabe, teve grandes progressos na neurociência, por isso é que eu acho que olhar para as questões da biologia faz mais sentido do que a física propriamente dita, e acho que muitos físicos também concordariam com isso. E, portanto, alguém que vive num mundo de ecrãs de computador, Matrix, quer dizer, não percebe sequer as questões da gestão. Este homem é professor de management no INSEAD, é um dos gurus internacionais, acontece que é portuense, mas... E a questão financeira, sempre o que o fascinou na questão financeira era o conceito de realidade e o de não haver um CEO, CEOs financeiros, o Diamond seria a exceção, que têm esta visão, uma visão mais real. E, portanto, vivem naquela redoma, numa torre de marfim, sem olhar para a parte viva, orgânica. Por isso, não é a física sem a vida dos economistas, é, muitas vezes, a bolha de física dos participantes no mercado que estão ali à procura de... Ele tem esse texto escrito, depois posso-lhe mandar, posso-lhe mandar os contactos, ele é um bocado bicho de mato, poderá não querer este aparato, mas acho que é uma das coisas que deveria explorar é o conceito de realidade, porque a neurociência hoje em dia ajuda muito, por exemplo, nas questões das crises. Como é que a pessoa lida com uma crise? Sim, há um campo que é neuroeconomia, salvo erro, não é? Que sim, que exatamente, é a neurociência aplicada à economia, exatamente. E é um tema que me interessa bastante, em parte por causa destas pessoas que são de gestão, ou de management, mais melhor dizendo. E a última coisa que eu queria dizer é que, embora... É engraçado, porque a macroeconomia de economia aberta, e isso vê-se aqui, por exemplo, no comentário do Pita Barros, já foi convidado ou até diferentemente do Diogo Lucena, a macroeconomia e a economia ficaram um bocadinho em segunda mão neste novo campus. Mas é muito importante perceber que, para além do mercado direto que têm os economistas, enquanto tais, a gestão e o ensino da gestão recebeu muito da economia. E por isso este modelo de ter, inicialmente o Sousa criou uma faculdade de economia, que tinha lá um bocadinho de gestão. Agora é uma escola de gestão que tem lá um bocadinho de economia. Mas há escolas que justamente têm-se dado bem com este sistema. Portanto, é uma diferença, mas a aplicação da economia à gestão, o inconveniente que possa ter é talvez o oposto do keynesianismo antigo. É que, sem às vezes as pessoas saberem, propaga uma visão benigna demais do que fazem os mercados. E, portanto, quando a Mazzucato aparece elegante, grande nadadora, que maravilha! Percebe? Sim, portanto, sim. É uma questão de percepções. Cai no extremo, claro. É uma questão de percepções. E sobre este ponto das percepções, eu queria insistir, porque o trabalho que fiz e os trabalhos que tenho feito sobre a crise mundial, há 10 anos, é que todas as respostas que houve, quase todas, vieram ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos. A primeira foi, evidentemente, a resposta da Academia Britânica, à pergunta da rainha, porque é que ninguém adivinhou. E o que aconteceu foi que ninguém se preocupou sobre o efeito da crise, já não apenas nos países da periferia da zona euro, como vimos que depois aconteceu até aprendermos à nossa custa, mas no resto do mundo. E, portanto, todas aquelas teses do decoupling, que depois levaram aos BRICS e a tudo isso, é uma matéria que me fascina, porque é o lado esquecido dessa crise. E eu ouso crer que, se houver outra crise, provavelmente vai começar outra vez longe, como começou a asiática e outras, mas neste caso, tal como a outra que começou em a crise de olhos azuis, como chamava o Lula, começou e acabou por atingir o mundo inteiro, também acontecerá isto. E, portanto também terá um efeito negativo nos países da OCDE. E, portanto, isto é para mostrar outra vez, quando usou aí a palavra globalização, usou um conceito, quaisquer que sejam as flutuações, é uma maneira de encarar o globo que não vai mudar mais, porque o crescimento da população, o crescimento da comunicação, já está. Sim. E, portanto, hoje em dia, pensar, não, a gente vai conseguir isolar-se, e, portanto, isto põe realmente novos problemas para a economia, que não estão aqui, porque agora já não é, a economia aberta agora é claramente the only game in town, mesmo, como disse há pouco e com toda a justeza, a países como os Estados Unidos. Sim. E é incrível ver os erros repetidos. Por exemplo, eu descobri isso no outro dia, nem sabia, quando a seguir à Grande Depressão houve aquela iniciativa legislativa nos Estados Unidos para impor tarifas,
houve que já tem um nome muito conhecido, agora não me ocorre, houve um abaixo-assinado de uma série de economistas contra aquilo. E, no entanto, agora, recente. Não, em 29, isto é, em 30 não, e o Smutali, sim. Smutali, exatamente. Não, pois, agora estamos a repetir. E agora estamos a repetir, não é? Não, com uma diferença importante. Com uma diferença importante. Em todo caso, defendendo aqui os Estados Unidos, apesar de tudo, alguma coisa aprenderam e o Trump não é o Hoover. É que a maneira como o Trump está a fazer isto, embora extremamente perigosa, não é isolacionista. Ou seja, não é a gente faz isto e não se importa. É picar. Sim. Chatear e aborrecer. Chatear e aborrecer. Pode ser que dê até um resultado pior. Mas a comparação com o Smutali é diferente. Foi o Congresso. Ele tentou, mas quer dizer, foi uma reação de proteção quando a globalização não existia. Ou existia na Europa. Foi o que eles herdaram do período britânico, não é? Da Pax Britânica. Foi o início, como sabemos, da Pax Americana. Foi os anos 30, porque recuperaram da Grande Depressão muito mais depressa do que qualquer outro país. Neste momento, o que eu vejo é utilizar a política comercial como arma de arremesso. E isso é muito perigoso, mas não é o Smutali. Portanto, peço desculpa, mas... Claro, não, esse é um ponto de vista interessante. Embora na altura já houvesse alguma globalização, mais do que ele achava, mais do que... Havia, mas cá está. Só se podia falar, na realidade, naquela altura, da Inglaterra, que tinha a Libra, e dos Estados Unidos, que tinham os recursos e o Novo Mundo. E, portanto, os outros estavam... Era paisagem. Mas nós sentimos a crise de 29. Sim, por acaso até sentimos bastante pouco. Por acaso o exemplo português até nem é. Mas não é o caso. Quer dizer, tenho algumas histórias de família, por isso é que digo isto. Mas talvez. Ouça, o meu avô morreu endividado com a cortiça por causa disso, e enfim, isso marcou, evidentemente, a nossa relação com a terra em termos bastante interessantes, até para a minha geração. Mas a questão aqui, insisto, é que do ponto de vista internacional, tratava-se de dois países. A França, com o Poincaré, pôs-se sempre de lado. E, portanto, hoje em dia, o Trump, neste momento, acho que está a fazer uma guerra, não tanto a países individuais, um bocadinho ali a Alemanha, mas são os outros grandes blocos. E isso é novo. E eu não sei o que é que vai dar, mas é novo. Eu acho que não se pode comparar. Mas esse ponto é interessante. Bom, vou deixá-lo ir. Muito bem, muito obrigado. Ótima conversa, muito obrigado. Tive paciência. Muito obrigado. Uma última nota para relembrar que podem tornar-se apoiantes deste projeto através do Patreon, no site www.patreon.com/45 graus por extenso. Obrigado a quem tem apoiado no Patreon, em particular ao Gustavo Pimenta, ao João Vítor Baltazar, ao Salvador Cunha, à Ana Mateus, ao Ricardo Santos, ao Nelson Teodoro e ao Paulo Ferreira. Até ao próximo episódio.